Se liga nesse vídeo que eu vou mostrar pra você agora. Para esse experimento maluco e ao mesmo tempo bem bonito que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Basicamente a gente tem que entender a composição química dos dois reagentes químicos, ou seja, a Coca-Cola e o Mentos. Eu já fiz inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre a composição química da Coca-Cola e também os benefícios e malefícios que ela pode trazer à nossa saúde. Eu vou deixar aqui em cima para você ver ou então aqui no link da descrição. Dá uma olhada lá que tá muito bacana, tá? Mas cara, o que aconteceu aqui? Pra gente entender, a Coca-Cola ela tem, além de cafeína, ácido fosfórico, cola, entre outras substâncias químicas, o gás carbônico, que é justamente esse gás que é responsável por conferir sabor e também a aparência da bebida de cola. Ou seja, o que acontece aqui? O gás carbônico ele vai estar solubilizado na bebida, ou seja, na Coca-Cola. E é exatamente isso que faz com que ele permaneça naquela temperatura amena, né? Uma temperatura mais baixa, ou seja, ele vai ficar gelado quando estiver fechado, porque o gás ele vai estar solubilizado no líquido. Quando você abre a Coca-Cola, rapidamente ela vai perdendo a sua temperatura, né? Vai ficar mais quente, por conta que agora o gás vai ser liberado. E é exatamente isso que acontece nesse vídeo daqui. Quando a gente coloca Mentos com a Coca-Cola vai liberar o gás carbônico, ela vai entrar em contato com os poros do Mentos, né? O Mentos ele tem uma superfície rugosa e é justamente essa superfície rugosa que é responsável pelo atrito, pela colisão entre a Coca-Cola e o Mentos. E aí vai acontecer aquela explosão absurda que você vê no vídeo que eu acabei de te mostrar. Mas calma, essa é uma explicação que é bem interessante, então vamos distinguir, vamos destrinchar um pouco mais nesse vídeo daqui, que tem muita coisa pra gente entender quimicamente falando desse experimento. Então, se você assistiu até aqui é porque você está gostando do vídeo, então cara, considera inscrever-se aqui no canal, isso é muito importante porque vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Mas como que ocorre exatamente essa reação? Primeiramente, o gás carbônico ele vai estar solubilizado em água. E é justamente essa reação química que vai provocar essa quebra de temperatura. Então, quando o gás carbônico reage com a água, a gente vai ter essa reação bem aqui. Ou seja, o que vai acontecer aqui basicamente é o seguinte, nós temos aqui o gás carbônico no estado gasoso, e quando ele reage com a água, ele vai passar para o estado aquoso, ou seja, ele vai ficar solubilizado. E é isso que permite com que a gente consiga manter a temperatura gelada, né, digamos assim, da Coca-Cola. A gente consegue manter ela gelada, né, bem saborosa do jeito que ela é, como a gente consome, por conta do gás carbônico. É por isso que a gente chama a Coca-Cola de bebida gaseificada. Você sabia dessa? E se você não faltou nenhuma aulinha de física ou química, você vai reparar que aqui existe um equilíbrio químico entre o monóxido... Cara, monóxido é foda, né, mano? Monóxido é foda. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Entre o dióxido de carbono e a água. Ou seja, quando o dióxido de carbono passa do estado gasoso para o estado aquoso, nós temos uma situação de equilíbrio. Ou seja, quando o dióxido de carbono passa do estado gasoso para o estado aquoso, eu tenho que ter ali, obrigatoriamente, um aumento de pressão e uma diminuição na temperatura. Se isso acontece, eu vou ter um desequilíbrio. Então, eu preciso deslocar esse equilíbrio para que eu possa voltar ao sistema equilibrado. Eu não sei se você consegue compreender muito bem, mas vamos para a tela e vamos entender, porque isso é exatamente o princípio de Le Chatelier, uma das coisas mais importantes que a gente estuda na química. E se você entender esse princípio de Le Chatelier, você vai entender muito mais claramente o que acontece nessa reação química entre o Mentos e a Coca-Cola. Vamos lá?
Vamos lá. Então, pessoal, como que a gente vai entender o princípio de Le Chatelier? A primeira coisa que você precisa entender sobre o princípio de Le Chatelier é que ele considera que toda e qualquer alteração que existe em um determinado sistema que está em equilíbrio, esse equilíbrio vai se deslocar procurando minimizar a ação do fator aplicado. E que fatores são esses? Como eu já expliquei, temperatura, pressão, velocidade, concentração dos reagentes. O deslocamento de equilíbrio é toda e qualquer alteração da velocidade da reação direta ou da reação inversa, provocando modificações nas concentrações das substâncias e levando o sistema a um novo estado de equilíbrio. Para a gente entender esse deslocamento de equilíbrio, vamos imaginar a seguinte reação química. Imagina que nós temos um composto A mais um composto B que estão em equilíbrio químico e ambos produzem C mais D, que são produtos desta reação. Como que nós iremos entender então esse bendito desse deslocamento? Olha só, o deslocamento de equilíbrio, ele pode acontecer no sentido dos produtos, aqui nós teríamos a reação direta, ou ele pode acontecer no sentido dos reagentes, que é a reação inversa. O que isso daqui quer dizer na prática? Que as alterações no sistema, ou seja, temperatura, pressão, concentração, quando alguns desses fatores entram em cena, eu vou ter que deslocar esse equilíbrio ou para o sentido dos produtos ou para o sentido dos reagentes. E aí que entra o princípio de Le Chatelier. Então, se a gente trocar o fator da pressão e da temperatura pela concentração, ou seja, se a gente alterar a concentração dos reagentes e dos produtos, a gente também vai ter um deslocamento de equilíbrio. Como é que funciona isso na prática? Olha só, vamos supor que o dióxido de carbono e a água têm a mesma proporção, ou seja, eles têm a mesma quantidade de mols. Ambos têm 0,333 mols aqui, né? E esses 0,333 mols reagem entre si para produzir 0,666 mols, tanto de dióxido quanto de água, né? Lembrando aqui que o que aconteceu foi uma alteração no estado físico. O dióxido de carbono passou de gasoso para aquoso e a água ela passou de aquoso, continuou ali no estado aquoso, né? Não teve alteração no estado físico, apenas no dióxido que teve. Então aqui, o que vai acontecer? Se eu quero alterar esse equilíbrio, basta eu fazer o quê? Aumentar a concentração de um dos reagentes. Vamos supor então que eu aumente a concentração do dióxido. Mas antes, para a gente entender exatamente como que vai funcionar isso, vamos utilizar o conceito de constante de concentração, que nada mais é que considerar o quociente entre a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Ou seja, basta eu fazer isso aqui, ó. O colchete na química, ele representa concentração, certo? Então eu vou pegar a concentração dos produtos e dividir pela concentração dos reagentes. Então, se eu sei que a concentração dos produtos é 0,666, aqui basta eu elevar isso daqui ao quadrado e depois dividir pela concentração aqui dos meus reagentes, que é 0,333 elevado ao quadrado também. Isso daqui tudo vai dar 4, ou seja, eu sei que a constante de concentração da reação em equilíbrio é igual a 4. Agora, se eu quiser fazer essa mesma reação alterando a concentração dos reagentes, vamos supor que aqui eu aumente na quantidade de 1 mol a quantidade de CO2. Ou seja, eu vou ter agora 1,333. Ou seja, eu mudei a concentração e isso é um fator que desloca o equilíbrio. Como que vai ficar esse cálculo? Vai ficar assim. Kc vai ser igual. Vou manter aqui, tá, a quantidade de reagente nos produtos. Vai ser 0,666 ao quadrado. Só que aqui, ao invés de eu colocar 0,333, eu vou ter 1,333 mais, certo? Aqui tem que ser mais porque eu aumentei a quantidade. E assim eu consigo obter
que a constante de concentração é igual a 0,999. Ou seja, eu tenho aqui que a constante de concentração da reação em equilíbrio, ela é menor, ou melhor, ela é maior que a constante de concentração em desequilíbrio, certo? Ou seja, 0,999 é menor que 4. Portanto, quando eu altero a concentração do meu reagente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deslocar o equilíbrio da reação para a direita, ou seja, no sentido dos reagentes, para poder voltar essa reação ao estado de equilíbrio. E aqui é claro, depois que eu abro a garrafa de Coca-Cola e libero esse gás, eu vou produzir também o ácido carbônico, que é esse composto aqui. Você conseguiu entender basicamente o que é o deslocamento de equilíbrio? Pois é, essa aqui é uma aulinha de química maravilhosa para você entender aqui como que funciona o deslocamento de equilíbrio. Que pode acelerar a liberação desse gás, que é justamente a gente adicionar alguma outra substância, alguma outra superfície porosa na Coca-Cola, que pode promover a liberação desse gás. E é exatamente isso que acontece quando a gente coloca mentos na Coca-Cola. O mentos tem uma superfície porosa, ou seja, ele tem alguns porozinhos, ou seja, sítios, que podem fazer com que a Coca-Cola entre em contato com esses sítios, nesses buraquinhos, né? E a partir disso, o gás carbônico pode ser liberado. Não só pode, como ele vai ser liberado. E é aí que a gente tem esse experimento fantástico. Tá, mas por que isso realmente acontece? Cara, o gás carbônico, como eu expliquei, ele está dissolvido no líquido. Então, quando você abre a tampa da Coca-Cola, ele vai ser liberado porque ele vai agora parar de estar dissolvido. O que isso significa na prática? Vai haver, então, um desequilíbrio. Se antes a temperatura estava baixa e a pressão estava alta, quando você abre a Coca-Cola, a pressão vai diminuir e a temperatura vai aumentar, fazendo com que o gás carbônico seja liberado. E aí, quando você coloca o mentos lá dentro, esse gás vai ser forçado a ser expelido, né, para fora. E aí, a gente tem aquela reação química que você viu no vídeo que eu mostrei. Olha só que maravilha, quando você entende de química, quando você consegue explicar os fenômenos que acontecem no dia a dia através da química. Fica tudo mais claro, tudo mais nítido, tudo extremamente perfeito. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de considerar deixar o like aqui para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo a muito mais pessoas. E claro, eu vou pedir para você assistir os outros vídeos aqui do canal, principalmente esse onde eu falo da composição química da Coca-Cola. E também eu vou deixar um outro vídeo aqui, que é um dos vídeos mais recentes do canal, onde eu falo que o Majin Buu é uma goma de mascar. Olha só, estou usando anime para explicar a química. É porque eu espero que você consiga aprender e gostar da química através da cultura pop. Então, dá uma olhada nesse vídeo que eu postei semana passada no canal e se inscreve aqui também, deixa o like, enfim, faça todas essas coisas que eu tô pedindo pra você, que aí você vai ajudar o canal a chegar a muito mais pessoas, beleza? É isso, pessoal, um abraço, valeu. E agora tem um cachorro latindo uma hora dessa, em plena 12 horas da tarde. Meu amigo, não faça isso, cara.